Olá, meu nome é Gilberto do Bebê. Olá, meu nome é Rodrigo, você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme e livro enquanto bebe vinho. Pois muito que bem, quero saber se ainda dá tempo de fazer lista, né, em 2021, aí, listas sobre 2020, porque se der, eu quero falar dos melhores livros que eu li em 2020. Faz um tempo aí que eu não faço vídeos sobre livros, né, aliás, o último que eu fiz foi um vídeo falando da minha crise, que eu não tava mais conseguindo ler, e aí muita gente se identificou, hein, com esse vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar um card aqui em cima pra você entender do que eu tô falando. Mas eu li, tá? Em 2020 eu li também, então eu gostaria aí de falar, né? De passar a minha lista pra vocês, pra ver se vocês se interessam pra gente aí fazer um grande clube de livro, né? Pra gente trocar ideias. É isso. Só ressaltando que não são livros lançados em 2020, foram livros que eu li em 2020, então tem livro antigo aqui nessa lista. Tá bom? Então pega o seu vinho e vamos lá falar de livro. Em 10º lugar está Me Diga Quem Eu Sou, da jornalista Helena Geyer. Você pode não conhecê-la, eu também não conhecia não, mas esse livro é uma cacetada, é um livro difícil de ler. O livro é uma autobiografia de uma jornalista que sofre de transtorno de bipolaridade. É um relato cru, pesado, cruel sobre como é viver com esse transtorno, mas é um relato muito corajoso. Então o livro serve para humanizar aí pessoas que geralmente são chamadas do quê? De loucas, né? Até fazem piadinha com bipolaridade, são chamadas aí de surtadas. Eu fiquei bem impactado com essa história e é interessante que assim, eu não conhecia ela e é difícil você ler uma autobiografia de alguém que você não conhece, né, ou que não é famoso, enfim, que você não tem uma ligação. E esse livro eu achei muito interessante porque, de fato, você se prende ali logo na primeira página e ela é uma personagem, né, entre aspas, muito interessante. Então aí eu desejo a Helena Geyer muita saúde, muito equilíbrio, consiga aí passar por esses momentos de altos e baixos que acontecem de uma maneira controlada, enfim, que ela seja muito feliz e eu recomendo que você leia esse livro porque humaniza mesmo. Em nono lugar, a gente tem o livro do Dave Cullen, Columbine, que eu já falei desse livro aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os livros que tem resenha aqui no canal. Mas resumindo, né, só pelo nome aqui, Columbine, você já sabe, né? Fala sobre o massacre de Columbine, que aconteceu em 1999, num colégio nos Estados Unidos. Esse livro é muito bem escrito, é pesado, é intenso, consegue abordar aí todos os lados da moeda de uma situação que não é simples, assim, não é só, sabe, eles tinham problemas psicológicos e acabou. Não é só sobre isso, não. É impressionante como o autor coloca a gente dentro desse colégio. É aflitivo, mas é interessante entender como esse fenômeno aí acabou criando depois muitos Erics e Dylan, né, que são os meninos aqui que fizeram o massacre. Cullen, né, o autor, também tenta preencher umas lacunas, assim, que não foi abordado pela imprensa. Então é um ótimo livro. Minha única reclamação aqui desse livro é a revisão da Dark Side, tá? Isso já aconteceu em outros livros da editora, porque tem muito erro, sabe? Tem erro de revisão, tem erro de tradução, tem umas coisas esquisitas aqui, tem umas letras faltando, umas palavras, então faltou um cuidado aqui, porque a edição é linda, mas temos que tomar cuidado com o texto também. Mas recomendo, tá? Leia. O 8º livro dessa lista é Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, da Louisa Geisler. Esse livro aqui foi uma grata surpresa, porque eu não conhecia nada do livro, não conhecia nada da autora, não conhecia nada da história, mas não sei, me chamou a atenção por esse título, peguei pra ler, me apaixonei, já amo essa autora. Esse livro aqui vai contar a história do Henrique. O Henrique, ele é um menino normal, ele tá na faculdade, trabalha num posto de gasolina, tem amigos, tem namorado, uma vidinha ali normal da classe média. Tudo muda quando o melhor amigo dele sofre um acidente e entra em coma e não acorda e fica meses no hospital. Aí ele não consegue visitar o amigo ali, porque tem algumas questões. Para ele se sentir melhor, ele decide começar a escrever cartas pro amigo, para quando ele acordar, o amigo, né, saber ali tudo que aconteceu. E aí é uma linda obra aí sobre juventude, sobre crescimento, sobre descoberta. A autora constrói, assim, uns personagens muito reais e muito normais, então não acontece muita coisa durante o livro, não, mas os diálogos são muito naturalizados, parece que você tá conversando, que você é amigo daquelas pessoas mesmo, parece que você tá lendo um relato ali, um diário. Aí ela também utiliza alguns recursos ali de pontuação, de diálogos, que são muito enriquecedores, que deixam tudo muito mais natural. Me emocionei em diversos momentos, principalmente porque esse livro aqui é daqueles que o personagem tá falando alguma coisa super trivial, e aí no meio desse trivial tem uma reflexão super profunda. Então é meu tipo de livro, gostei muito. O 7º livro dessa lista também tem resenha aqui no canal e se chama Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça. É da Rani Eddo-Lodge, uma jornalista britânica. Esse livro aqui é essencial para você entender o racismo estrutural. É interessante que a história se passa no Reino Unido, mas conforme você vai lendo o livro, você vai ver que as questões que ela apresenta ali, a maioria delas, é muito parecido com o Brasil. Então você vê que o racismo aí é sistêmico. Então é um livro obrigatório aí para todo mundo que tenta ou quer, né, ser antirracista. E é um livro também para as pessoas brancas entenderem o privilégio, que elas não podem ficar assim, só falando, é verdade, eu sou muito privilegiado. Tem que fazer alguma coisa.
coisa. O sexto livro dessa lista é um livro que não é assim tão incrível, mas é interessante para você ter um apanhadão do que é esse Brasil desde que o Bolsonaro venceu as eleições. Estou falando de Tormenta, o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos. Esse livro é da jornalista Thaís Oyama, ela é da Veja, então assim, ela não traz muitas análises não, como ela acompanhou por muito tempo os bastidores desde que o Bolsonaro ganhou e até um pouco antes, ela faz um apanhadão, assim, se você já lê as notícias, assim, se você tá, né, nesse buraco chamado Brasil lendo todas as notícias, pouca coisa vai ser novidade ali, ela meio que parece que faz um apanhado e tece poucos comentários ali no meio disso. Mas quando você tem um compilado dessas coisas, você vê que a gente tá num verdadeiro buraco e você fica até triste, porque você vai ler esse livro hoje, ele já tá um pouquinho defasado, né? Eu li esse livro no comecinho de 2020, que é mais ou menos quando ele foi lançado. Ainda não tinha estourado a pandemia aqui no Brasil, ou seja, né, tem um monte de coisa que aconteceu que ela vai ter que fazer uma nova edição. Mas eu recomendo, tá? Vou recomendar aqui, porque foi um livro que me impactou. O quinto livro dessa lista é A Casa, a história da seita de João de Deus, do Chico Felitti, também tem resenha aqui. É basicamente um livro-reportagem sobre o centro espírita lá do João de Deus, o que acontecia, como ele controlava a Abadiânia, lá, aquela cidade em Minas Gerais. E o texto do Chico Felitti é tão envolvente, ele conta a história, mas ele coloca ali umas ironias, umas coisas pra você refletir, e tudo fica muito gostoso de ler, embora a história seja pesadíssima, tem umas partes lá que você fica com um enjoo, mas é um trabalho excepcional do Chico Felitti, como costuma ser, e é uma história que mostra tanto como é o Brasil, né, umas peculiaridades ali que meio que só acontecem no Brasil por causa da nossa cultura, que você reflete além ali daquilo que aconteceu. Acho que teremos ainda, infelizmente, muitos Joãos de Deus. O quarto livro dessa lista é um livrinho muito especial pra mim, se chama Gog Magog, da Patrícia Mello. Esse livro aqui, você não dá nada pra esse livro aqui, ele é maravilhoso, ele é esquisito, ele dá um pouco de medo e ele revela a nossa sociedade e revela quem é você. Ele vai contar a história de um cara, de um professor ali que é casado, tem a sua vidinha ali com a esposa, eles moram num prédio e tudo mais, eles levam ali uma vidinha chata. Até que de repente um novo vizinho ali aparece no prédio e vai morar no apartamento de cima. E aí esse vizinho começa a fazer muito barulho. E aí esse cara de baixo, ele começa a ficar muito irritado. E a partir daí a autora desenvolve uma história muito doida sobre a gente, assim. É sobre o silêncio, sobre barulho, mas também ela consegue falar sobre classe média, ela consegue falar sobre educação brasileira, ela consegue falar sobre relacionamento, tudo numa tacada só, de maneira brilhante. É um livro curtinho. E em tempos de isolamento social aí, é uma experiência bem interessante você ler um livro desse sobre um cara que não consegue ficar em paz dentro da casa dele porque uma outra pessoa faz um barulho. Quem nunca passou por isso? O terceiro livro dessa lista foi um queridinho meu esse ano, um livro antigo chamado O Exorcista, do William Peter Blatty. Tem resenha aqui, eu vou ser sincero com vocês. É difícil um livro me assustar, falei que nem os livros do Stephen King me assustam, eles me envolvem ali, mas não me assustam. Eu acho que O Exorcista é o único livro que de fato me faz cagar na calça. Não é que ele me deixa assim com medinho da história, ele me apavora. É um livro tão bem escrito que você para de ler ou você fecha o livro e parece que tá acontecendo alguma coisa horrível. Eu tô achando que a minha casa até hoje não tá muito bem não, desde que eu li esse livro. Tô com umas energias pesadas aqui. Recomendo que você leia pra gente ter essa experiência. Você vai se mijar inteiro. O segundo livro dessa lista é maravilhoso, se chama Flores para Algernon. É um livro do Daniel Keyes, é um clássico da literatura norte-americana, tem resenha aqui no canal também. É um livro assim pra você chorar, pra você se emocionar e pra você analisar o comportamento do ser humano. Esse livro vai falar sobre um homem que tem deficiência intelectual ali e ele participa de uma operação revolucionária ali na medicina que vai reverter isso e fazer ele ficar inteligente. E aí ele fica muito, muito inteligente. É um olhar lindo, delicado e reflexivo sobre isso, né? Sobre o que é inteligência? O que quer dizer isso? Inteligência é você saber fazer conta? É o quê? É o que você aprende na escola? Conhecimento é diferente de inteligência. Tem todas essas questões aí. É uma porrada na cara, porque a partir do momento que esse cara aí, o Charlie, começa a ter a inteligência dele aumentada ali, potencializada, ele vai enxergando as pessoas sem o véu ali da inocência que ele tinha. Aí é a crueldade do mundo. Ao mesmo tempo, ele também vai se tornando uma pessoa não muito agradável. Também, ao mesmo tempo, as pessoas vão se afastando dele, deixando ele sozinho, porque elas se sentem humilhadas, né, por ele, porque como assim esse cara sabe mais do que eu? Então a gente tem ali uma reflexão mais ou menos de que é muito mais fácil você ter amigos quando você deixa os seus amigos rirem de você. Enfim, esse livro aí marcou esse 2020 horroroso. Recomendo 300 vezes e só não coloquei esse livro em primeiro lugar porque o primeiro lugar está com Minha Sombria Vanessa. Esse livro da Kate Elizabeth Russell, ele não é tão bem escrito quanto Flores para Algernon, mas ele me deixou, assim, desconcertado. Em primeiro lugar, eu achei que esse livro ia ser ruim, porque a capa dele é muito horrorosa, é cafona, é tosca mesmo. Mas a partir do momento que eu comecei a ler ali as duas primeiras páginas,
frase eu já falei assim, opa, temos uma coisa boa aqui. Também tem resenha aqui no canal, se você não sabe, é sobre a relação abusiva de um professor com uma aluna. É pesado, é desconfortável, é belíssimamente escrito. Todos os diálogos ali de descrições são muito reais, nem parece que a autora tá contando uma história de ficção, ela diz que tá, né, baseado em algumas experiências reais ali e tal, mas a história principal é ficção. Mas não parece que é um relato mesmo. Então em nenhum momento dá a impressão de que era uma frase forçada, sabe, uma frase que não caberia no mundo real. A leitura flui como se aquela personagem estivesse te contando ali pessoalmente. Não é um livro gostoso não de ler, não vou dizer que a leitura é gostosa não, é bem difícil. Mas é muito bom, porque a protagonista é extremamente complexa, assim, embora a gente tenha muita solidariedade com ela também faz umas coisas ali por causa de tudo que aconteceu com ela, e essas coisas não aliviam pro leitor, então você fica muito incomodado mesmo, até com ela que é a vítima. E aí dá uma vontade de ajudar ela, sabe? É uma coisa estranha ali a relação que você tem com esse livro. Mas aí aos poucos você vai vendo que você não vai conseguir, porque só a Vanessa ali da literatura, que parece uma Vanessa real, que na verdade a gente vê várias Vanessas por aí, só ela pode se ajudar, porque é ela que vai ter que enfrentar aqueles fantasmas ali. A nós resta refletir o que a gente faz quando a gente presencia situações como essa. O livro também mostra ali como essas situações de estupro podem acontecer das formas mais sutis, assim. É um abuso psicológico tão grande que mesmo quando a vítima diz sim, mas na verdade ela queria dizer não, como isso vira uma maldição, um fardo ali que ela se obriga a carregar porque ela disse sim. Então é complexo, viu? Complexo. Recomendo que você leia se você gosta aí desse tipo de livro que desgraça a cabeça. Eu gosto. Então foram esses aí os 10 livros mais interessantes que eu li em 2020. Quero saber de você, o que você leu aí de bom. Se você quer que eu faça vídeo de algum livro que você leu, indica aqui que eu faço. Eu faço. Coloco ali na minha listinha de coisas pra ver, pra ler e faço aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Assina esse canal se você ainda não assina. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!